Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Nós temos orado para que este espaço na televisão seja realmente um instrumento de bênçãos na sua vida. Nós estamos desenvolvendo nos últimos dias os nossos temas nos baseando na revista Didaquê, Encarando a Vida. São dramas familiares enfrentadas com fé e coragem a partir daquilo que nós temos na Palavra de Deus. Por isso o salmo inicial tem esse pedido de socorro diante de Deus, no Salmo capítulo 4, versículo 1, porque o tema de hoje será o caminho perigoso das drogas. O pastor Vanderlei, orientado por Deus, vai nos trazer esta mensagem de grande edificação para as nossas vidas. Estamos sempre aguardando o seu contato. Nos mande sugestões, nos mande críticas. Entre em contato conosco através do nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, ou então através do fone da nossa produção 44 84 14 39 40. Nós disponibilizamos também o nosso blog, que é o programa ocaminhodavida.blogspot.com. Visite-nos. O pastor Paulo tem feito um bom trabalho em postar ali o nosso trabalho. Você sempre tem acesso àquilo que nós temos divulgado através do Caminho da Vida. Nosso programa está nas principais redes sociais. Entre elas, destaca-se o nosso Facebook, www.facebook.com/O Caminho da Vida. Também estamos no YouTube, youtube.com/O Caminho da Vida. Todos os dias nós temos uma mensagem gravada. Você pode ter um alento na sua vida através do Disque Paz, discando 44 3025 33 33. A ligação é totalmente gratuita. Estamos agora entrando, depois da publicidade, com a mensagem do pastor Vanderlei, mas dá um tempinho ainda para você correr no telefone, ligar para um amigo, ligar para um parente, porque hoje nós vamos tratar a respeito das drogas e há tempo ainda de mais pessoas terem acesso a essa mensagem. Aguarde-nos, nós já estamos voltando. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a Palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui pra Olha, dia. Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Queremos compartilhar com você, neste programa, o perigoso caminho das drogas. Esse é o tema do nosso programa hoje. Um dos grandes desafios atuais é a questão do uso de entorpecentes. E há um texto em Provérbios,
capítulo 14, versículo 12, que diz que há caminhos, ou há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Então há muitas pessoas achando que estão entrando por um caminho direito, mas o fim é caminho de morte. A palavra de Deus já nos alerta sobre isso. E nós temos esse grande desafio, que são os entorpecentes. Envolve adultos, jovens, crianças e pessoas de todas as classes sociais. Tem invadido a casa do doutor, do paciente, tem invadido a casa de todas as camadas da sociedade. E que o consumo das drogas estão fazendo com os nossos jovens hoje é alarmante. No Brasil, há uma porcentagem muito grande de dependentes químicos, ocasionando assim sérios problemas para a nossa sociedade. E a nossa sociedade tem sentido este problema que se tornou grave em todo o país. E nós queremos falar com você neste programa exatamente sobre isso. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que o caminho das drogas é de fácil entrada, mas de difícil saída. Para entrar é muito fácil. E este é um fato de uma triste realidade, né? Um caminho perigoso e muitas vezes um caminho sem volta, um labirinto sem saída. Para entrar é fácil, mas para sair é muito difícil. E há vários fatores que levam os nossos jovens, os nossos adolescentes e até mesmo as nossas crianças entrarem nas drogas. E Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz que a porta larga e espaçoso caminho, e são muitos os que entram por ela. Então nós podemos parafrasear essa palavra de Jesus, que diz que o caminho é espaçoso, a porta é larga, tem muitas pessoas entrando por esse caminho e sem muitas vezes saber as consequências deste caminho. Mas o que leva uma pessoa a entrar nas drogas? Existem vários fatores, muitos fatores, mas eu quero destacar 3 deles aqui, que são importantes. O primeiro deles são os problemas familiares. Há uma porcentagem muito grande de pessoas que entram nas drogas por causa dos desajustes familiares. São pais alcoólatras, são famílias que se separam, pais que não entendem filhos, filhos que não entendem pais. E isso vai ocasionando, né, uma distância familiar muito grande e, de repente, os filhos começam a entrar nas drogas. Os pais que não cuidam dos seus filhos, provavelmente os traficantes irão adotá-lo. Então, os problemas familiares, nós precisamos cuidar das famílias para que as drogas não entrem nas nossas casas e causem tamanha destruição como estão causando. A segunda causa, o segundo fator é a influência do grupo, com quem os nossos filhos andam. Nossos filhos vão para a escola, nossos filhos saem à noite, com quem que eles estão andando? Há um provérbio popular que diz: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. É difícil uma pessoa andar com um dependente químico e não se tornar um dependente químico. Então nós, pais, precisamos saber com quem os nossos filhos estão andando. Eles estão sendo influenciados por alguém, ou estão sendo influenciados para o bem, ou estão sendo influenciados para o mal. Eles não querem ficar fora do grupo, eles não querem que o grupo os discrimine. Por isso, a pressão do grupo é muito forte. Então nós precisamos estar atentos para saber com quem os nossos filhos estão andando. Que horas que eles saem, que hora que eles chegam. E, diga-se de passagem,
os pais têm perdido um pouco a autoridade sobre os seus filhos, têm perdido um pouco a direção da disciplina dos seus filhos. Então eles saem, eles se encontram com pessoas e de repente eles começam com drogas lícitas, começam a fumar, começam a beber socialmente, daqui a pouco vem um baseado de maconha e aí as outras drogas mais pesadas, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. E o terceiro fator é a ausência de Deus na vida das pessoas. Quando Deus está presente realmente, quando Deus está vívido no coração, as drogas não têm oportunidade de entrar nas nossas vidas. Nós precisamos colocar a palavra de Deus nos nossos lares. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade liberta, a verdade é escudo contra os vícios. Nós precisamos da presença de Deus, da presença da palavra de Deus na vida dos nossos filhos, para que eles aprendam os princípios de Deus e quando alguém oferecer drogas a eles, eles têm força, eles vão ter ânimo de dizer não, nós não queremos porque nós conhecemos que este caminho é caminho de morte. Então a presença de Deus faz muita diferença dentro de uma casa, dentro de um lar, numa família, para que as drogas não penetrem neste lar. Então a ausência de Deus tem sido a causa de muita destruição pelas drogas nos nossos lares. O caminho das drogas também é a renúncia à liberdade. Nós precisamos entender que hoje tudo é liberal, né? Tudo está muito fácil e as pessoas acham que liberdade é elas fazerem o que elas quiserem. Eu faço o que eu quero, eu sou livre. Nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas somos livres também para colher as consequências daquilo que nós fazemos. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, ele vai colher. Você é livre para fumar maconha, para usar droga, para beber, mas você é livre também para depois aguentar as consequências. Então essa liberdade na nossa sociedade, hoje estão lutando para liberar a maconha, estão lutando para tantas outras coisas aí que são coisas perniciosas para as nossas casas, para os nossos filhos. E nós temos que saber que essas coisas vão levar o homem à morte. E temos que enfrentar o desafio, né? Precisamos enfrentar esse grande desafio que está afetando e matando os nossos jovens. Como vamos enfrentar os desafios? O que vamos fazer? Como fazer com milhares de pessoas para que elas voltem a viver novamente uma vida saudável, uma vida sadia? Nós temos alguns caminhos que nós queremos falar com você neste programa. Primeiro, nós temos os centros de recuperação. Infelizmente, apenas 1% daquelas pessoas que são dependentes químicas vão para os centros de recuperação voluntariamente. Apenas 1% delas. Os outros são pressionados para irem para a recuperação. As pessoas precisam querer se recuperar, precisam entender que a droga mata, que o caminho da droga é morte certa. E alguém disse que para o viciado existem apenas 3 caminhos, né? O caminho do cemitério, o caminho do manicômio e o caminho da morte. E graças a Deus nós temos o 4º caminho, que é o caminho da libertação. Rapidamente, eu fui viciado em drogas durante 5 anos e graças a Deus eu encontrei o caminho da libertação em Cristo Jesus. Eu ouvi a palavra de Deus entrou no meu coração e tudo aquilo que tinha no meu coração foi sendo liberto, foi saindo e eu fui liberto das drogas pela palavra de Deus. Fazem já 28 anos que eu sou liberto das drogas. Era dependente químico,
Usava droga de manhã, tarde e à noite. E Jesus me libertou. Passei muitas vezes pelo caminho de morte, mas Deus preservou a minha vida e hoje, graças a Deus, eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Temos então os programas de desintoxicação. Temos os grupos de apoio. Procure um grupo de apoio. Aqui em Maringá tem vários deles, que as igrejas evangélicas podem indicar para você os grupos de apoio. Temos centros de recuperação aqui em Maringá. Temos pelo menos 5 centros de recuperação aqui em Maringá que eu conheço, fora aqueles que eu não conheço, que você pode procurar esses centros de recuperação para que você seja liberto das drogas. Temos pastores, temos psicólogos que podem ajudar você. Basta você querer. Há um caminho da libertação, há um caminho da salvação. Você precisa reconhecer que o caminho que você está andando é caminho de morte, é caminho de perdição. E é um perigoso caminho. Se você continuar andando nele, você vai acabar perdendo a sua vida, né? E nós, como igreja cristã, nós temos este grande desafio. A igreja, a palavra de Deus através da igreja, ela tem um remédio, que é um remédio poderosíssimo, que é a palavra de Deus. É o melhor dos tratamentos, é o tratamento adequado para você buscar na sua vida. Não estou dizendo que os outros tratamentos não são adequados. Nós temos bons psicólogos, como eu já disse, temos bons psiquiatras que podem te ajudar, mas o caminho da libertação passa pela palavra de Deus. É uma prisão espiritual acima de tudo. E por ser uma prisão espiritual, ela precisa de libertação. E libertação somente na palavra de Deus. E que você busque esta libertação. Que Deus abençoe você, a sua família, e não perca a esperança. Jesus sempre tem a resposta. Amém. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Graças a Deus, após essa mensagem do pastor Vanderlei, e inclusive ele disse durante a mensagem a respeito de centros de recuperação, entre em contato conosco, escreva-nos, podemos dar informação através do e-mail caminhodavida.ipb@hotmail.com ou o telefone da nossa produção 8414-3940. Nós queremos bater um papo a respeito do assunto aqui. É uma grande responsabilidade substituir o pastor Alessandro aqui na apresentação do programa. Ele não pôde estar conosco hoje, nem ele,
nem o pastor Luiz Henrique. Nosso grande abraço para eles. Pastor Vanderlei, vamos bater um papo aqui, mas eu quero iniciar já com você, porque durante a mensagem você falou a respeito da instrumentalidade da igreja também. Para a gente pensar um pouco, de que maneira prática a igreja pode desenvolver o seu trabalho, tanto com as famílias quanto aos dependentes, não no sentido de um determinado ministério. Por exemplo, a igreja tem um ministério, mas a igreja como um todo, como é que ela pode ser despertada para lidar com essa triste realidade da dependência? Eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, que é testemunhar a palavra de Deus. Nós somos testemunhas. E Jesus, em João 8:32, ele diz uma coisa muito séria e muito profunda. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Então a igreja tem esse instrumento que é a verdade. A verdade liberta. Então, em primeiro lugar, a igreja precisa levar a verdade para as pessoas. Porque o dependente químico, principalmente, ele está vivendo uma mentira. Ele está vivendo uma ilusão. E a palavra de Deus é a verdade. E a igreja tem esse instrumento. Então, a primeira coisa é a igreja ter coragem, de fazer o que Jesus mandou. Testemunhar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que isso tem que ser feito a toda criatura. Quem são essas criaturas? É o dependente químico, pessoas que têm dependência, que estão sofrendo de alguma maneira. A igreja tem que levar essa palavra até eles. De alguma forma, são pessoas que estão escravizadas. É por isso que, inclusive, a palavra do pastor Vanderlei é muito importante, baseado lá em João capítulo 8, versos 32 e 36, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque a situação, na verdade, que a gente vê das drogas, da dependência química, é uma situação de escravidão. O dependente químico, normalmente, ele não reconhece que ele está escravizado. Né? E aí a gente vê, por exemplo, as drogas, de uma certa forma, elas existem, foram produzidas para um certo benefício. Ela não foi produzida para o mal. Agora, como é que a pessoa se embrenha nisso? As drogas foram produzidas para um fim medicinal. Agora, o uso inadequado dela, sem uma orientação médica, sem a orientação de um profissional, para buscar, talvez, assim, fugir de uma realidade que o indivíduo vive, seja como, por exemplo, o pastor Vanderlei colocou na sua mensagem, o drama familiar, os seus conflitos. Então ele vai se esconder usando inadvertidamente alguns componentes químicos que ele sabe que vai dar aquela sensação de prazer do momento, né, pastor? Fuga, né? Essa palavra do pastor me fez lembrar aqui do texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Diz aqui: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, para ficar bem claro, a questão assim, primeiro na natureza, porque está na natureza, as plantas estão na natureza, então foi o próprio Deus que foi o próprio Deus que colocou na natureza, são para um fim proveitoso. O homem vai lá, desenvolve um medicamento, por exemplo, mas sabemos que isso, depois desvirtuado, leva a esse caminho tão perigoso por causa da própria natureza fraca, a natureza humana, que acaba usando algo bom, que seria originalmente bom para adequados fins, mas de uma forma prejudicial leva à morte e à destruição, Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também é com as sutilezas das drogas. Ninguém sai de casa, assim, um adolescente, por exemplo, ele não sai de casa no primeiro dia dizendo assim: hoje eu vou sair e vou fumar crack. Não existe isso. Hoje eu vou sair e vou fumar maconha. Ela é um processo. O menino está com 11, 12 anos e os pais precisam perceber se ele está bebendo cerveja, se ele está bebendo alguma coisa de álcool, se ele está fumando. Ou se ele está aparecendo em casa com algumas reações diferentes. Então, assim, por exemplo, na minha vida foi um processo. Eu não comecei com droga, eu comecei com cigarro. Alguém me ofereceu cigarro e eu comecei a fumar. Depois comecei a beber, socialmente, ia nas festinhas. Só achava até bonito um adolescente com um copinho de cerveja na mão. Aí, um dia que alguém ofereceu para mim um baseado de maconha, eu já estava no processo. No processo de embalar. Aí, para aceitar esse baseado de maconha, foi muito fácil. Aí, da maconha,
vem as outras. Diz que a maconha não faz mal e querem liberar a maconha, mas eu falo aqui com experiência que a maconha, 80% das vezes, ela leva a drogas mais pesadas. Por quê? Porque um dia eu estou com vontade de fumar maconha e a maconha causa dependência química e psicológica, eu estou com vontade de fumar maconha e não tem maconha. Aí alguém diz, ó, não tem maconha, mas tem cocaína. Vamos substituir. Tá, se não tem maconha e tem cocaína, eu sou viciado e eu cheiro cocaína. Aí daquele dia em diante eu estou dependente também de cocaína. Então, um abismo chama outro abismo. A questão, porque você abordou os problemas familiares, a influência do grupo e a ausência da crença de Deus. Né? A ausência de Deus é a ausência da pessoa ter Deus no coração, a palavra de Deus no coração como causas. Mas aí, partindo até da própria experiência, essas drogas que são consideradas lícitas, e é uma grande contradição no nosso país, por que a pessoa que está levantando a bandeira da legalização de algumas drogas se arvora com uma certa razão? Porque nós temos o álcool, nós temos o cigarro, que são drogas e que matam bastante, né? E são reconhecidos aí por questões políticas, por questões várias aí de interesse econômico, né? É uma máfia que realmente controla essa situação. Mas para deixar bem claro, essas coisas essas drogas tidas lícitas, levam realmente ao consumo das outras drogas que são consideradas ilícitas. Isso é um fato. Eu gostaria de fazer uma analogia. Enquanto o pastor Bruno estava falando, eu veio na minha mente uma coisa interessante. A menos que o seu carro seja uma Lamborghini, que você engate a primeira e consiga sair a 100 por hora em 4 segundos, a Lamborghini tem essa capacidade de fazer isso. Nenhum carro consegue sair a uma velocidade de 100 por hora, ou você sai em quarta marcha. É o embalo. Você realmente começa com isso que é lícito, socialmente, né? Essas são as expressões. Não, eu bebo socialmente, para ser aceito num grupo, numa tribo, e aí você vai embalando. O pastor Vanderlei, o pastor Eliseu colocaram bem, com muita propriedade. Você então começa com um cigarro, vai com uma maconha já de repente não traz aquele prazer, né? Aquela satisfação, você já parte para uma cocaína, enfim, crack, até você... Quando for ver, você já está no caminho da violência, o final, inclusive, do caminho da droga. Da marginalização, né? É a marginalização, exatamente. E uma coisa importante a gente falar aqui, que não é com todos que acontece. Eu sei que tem muita gente nos ouvindo, dizendo assim, mas eu fumo há 20 anos e nunca entrei na... É porque você tem uma outra estrutura, né? Uma outra estrutura familiar, mas um adolescente, uma criança que começa a fumar, não tem a mesma estrutura que a sua. Tem gente que diz, mas eu bebo socialmente há 10, 15 anos. Claro que existem as suas exceções. Nós estamos falando daqueles que foram para a dependência química. Há um processo, né? Já estou no embalo, né? Claro que tem gente que fuma cigarro e bebe e nunca entrou nas drogas, mas é por causa da estrutura da pessoa, né? Muito embora seria interessante ele considerar o aspecto da degradação da sua própria saúde, né? Exatamente. Olha, tem que se levar em consideração esse fato também. 300 mil pessoas morrem no Brasil de câncer por ano. No mundo. 300 mil pessoas morrem de câncer por causa do cigarro. É muita gente. E a coisa está aí. Mas você falou sobre a questão da família, porque... Antes, o perfil da pessoa que se envolvia com droga, o que era divulgado, né, toda aquela questão da sociedade, era aquele marginalizado, aquele já considerado marginalizado. Mas você falou durante a mensagem, é uma realidade, está dentro de todas as camadas sociais hoje. Né? O que é que leva uma pessoa, por exemplo, que tem uma estrutura familiar, agora mesmo um pai, uma mãe pode estar nos ouvindo e dizer, mas nós temos uma estrutura boa em casa, o que é que nosso filho levou, o que é que leva, é o meio, é a pressão, o que é que leva realmente, por exemplo, uma pessoa a procurar? Nós vemos na rua esse processo, na questão do crack, por exemplo. Outro dia eu vi uma moça bem vestida no meio da moçada e passou algum tempo, essa moça já estava com aquela mesma roupa já toda suja, rasgada, e hoje ela está aí pelas ruas da cidade, totalmente envolvida. O que é que leva uma pessoa a abandonar? Nós temos casos hoje de donas de casa deixando a família em busca da droga. Que situação é? Vamos descartar a questão espiritual, levar só para o lado social,
ou nós realmente temos que focar a nossa visão na questão da ação do diabo no meio da sociedade, realmente levando vidas à escravidão? Eu acredito que nós estamos vivendo na era da insatisfação. Parece que nada satisfaz o homem, né? O homem tem a sua casa, a sua família, mas ele está insatisfeito. É o chamado hedonismo, né? É, o hedonismo. Então nós estamos vivendo na era da insatisfação. Então o homem está em busca de satisfação. E mesmo nas camadas sociais mais ricas, há essa insatisfação. Então quando nós conseguimos preencher esse vazio da nossa alma com a palavra de Deus, com Deus, nós encontramos. Por exemplo, por que muitos alunos de faculdade, fazendo faculdade, entram nas drogas? Está lá, vai ser bem sucedido um dia, mas as drogas o alcançam. Por causa da insatisfação. Ele está em busca de satisfação. Então, primeiro o álcool para satisfazer e não satisfaz. Eu, por exemplo, comecei com um baseado de maconha ao sábado. Depois ele não satisfez mais. Depois foi para o domingo. Depois foi para a segunda, para a terça. Chegou um momento que eu tinha que fumar todo dia, porque é uma insatisfação muito grande. E o que a palavra de Deus nos dá, isso não estou falando de uma religião. O que a palavra de Deus nos dá é essa satisfação, ou a realização plena, realmente colocada em Deus atuando nas nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, que a nossa transformação vem pela renovação da nossa mente. Ou seja, por isso a sua orientação em buscar apoio, em buscar uma igreja, em buscar uma entidade que lida com isso, porque além da questão do tratamento do físico, tem também o tratamento da vida espiritual. Porque não é só tirar algo, precisa colocar algo, precisa preencher. O pastor Vanderlei falou de insatisfação, e isso está relacionado, como vocês estão falando aqui, no caso de um vazio tão grande. Parece que foi Blaise Pascal mesmo que disse que há um vazio tão grande no coração humano que somente Deus pode preencher esse vazio. Então, qualquer coisa que a gente colocar, eu comparo normalmente a esse vazio do coração humano como aquele quartinho de despejo que toda casa tem, né? Aquilo que eu não estou usando mais, uma tranqueirazinha, vou lá, o quarto ele está cheio, aquela sala está cheia, mas não está preenchido adequadamente. E a insatisfação continua, né? E o pastor Bruno colocou aí, esse é um vazio que as pessoas procuram, querem se satisfazer, então elas começam assim numa busca desenfreada por esse prazer, né? Alguma coisa que dê sensação de prazer para elas. E aí depois disso, depois da satisfação, vem a prisão. Porque você quer, em primeiro lugar, se satisfazer, depois você fica aprisionado. Aí você quer sair e não consegue, porque você já está preso. Achou que era liberdade, mas agora está preso. É o passarinho que cai no assalpão, né? Tem lá o alpiste. Tá interessante, tá fácil. E ele está querendo comer o alpiste. Aí ele sente desejo de comer. Né? Aí vai lá, o assalpão cai e ele está preso, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos para nossos comerciais, mais uma vez agradecendo a Deus pelo pessoal que tem nos patrocinado, tem sustentado aqui financeiramente o programa. Nós agradecemos por suas vidas e aí nós vamos retornar e vamos tratar no segundo bloco, vamos conversar um pouco a respeito da solução. O pastor falou, novamente nós queremos aqui, entre em contato conosco, mas queremos tratar um pouco da solução. Falamos nas causas, vamos tratar um pouco da solução no segundo bloco. Aguarde, nós já estamos voltando. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954.
Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta e novamente queremos divulgar o nosso e-mail, caminhodavida.ipb@hotmail.com, porque você pode entrar em contato conosco para que nós forneçamos aí algumas sugestões a respeito de centros de recuperação que nós conhecemos. Ou o telefone 8414-3940. Você que, quem sabe, chegou agora no programa, nós estamos falando sobre o caminho perigoso das drogas. Falamos um pouco sobre as causas. Vamos pensar um pouquinho agora sobre a questão de solução. E às vezes ela pensa que isso sai a qualquer momento, a hora que eu quiser. Tomando de novo a analogia da autoestrada, quando você se embrenha por uma estrada errada, por muitos quilômetros, nem sempre você vai conseguir achar o caminho de volta, você terá que parar, pedir ajuda para alguém, para saber pelo menos onde você está. E a grande dificuldade de um dependente, uma pessoa dependente química, é justamente essa, é a admissão, primeiro passo para a liberdade, é admitir que ele precisa de ajuda. Em via de regra, é a família quem quer. É os amigos que estão à sua volta que querem a sua saída desse mundo. Uma pessoa sozinha, ela sozinha, sem ajuda, será que ela consegue sair? Eu não acredito nessa possibilidade. O pastor Vanderlei colocou a experiência dele. Eu também, infelizmente, tive também essa experiência negativa e precisei de ajuda. Deus colocou um médico. Essa pergunta do pastor Eliseu, a pessoa sozinha, ela pode até querer sair. Isso ela pode. Uhum. No meu caso, eu queria sair, mas eu não tinha força para sair. Então é nessa hora que eu tenho que buscar ajuda para sair. Exatamente. Então querer sair sozinho, eu até posso querer, mas eu não tenho força. Às vezes eu tenho vontade, mas eu não consigo enxergar o caminho que eu devo pegar. Então, sim, alguém me auxiliando, alguém me ajudando, eu vou pegar os caminhos necessários. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Ou seja, há um processo que Deus pode desenvolver através dessa ajuda. E um outro aspecto que eu estava pensando aqui, pastor, na questão de ajuda de outros, é porque não há somente a questão da pessoa não conseguir somente sozinho, mas há uma pressão, às vezes ameaça. Quem sabe alguém está nos ouvindo agora e o traficante ameaça, e o grupo ameaça. Então, somente com realmente um amparo. Às vezes a pessoa precisa refugiar-se, a princípio, né, num tipo de... Separar-se, isolar, reciclar as amizades, não é? Aí que entra o papel das comunidades terapêuticas, é muito fundamental nisso. Agora, claro que nem todo dependente químico, nem todo viciado aceita esse tratamento. Ele acha que ele não precisa tanto. Aí o passo importante é ele admitir a sua necessidade. O grande problema hoje, por exemplo, há 20 anos atrás, o perfil dos viciados era um. Hoje o perfil é outro. Quem era viciado, como o pastor Eliseu disse, há 25 anos atrás, eram pessoas desocupadas, pessoas que não tinham o que fazer, jovens que tinham problemas com a família e saía de casa ou vivia fora de casa. Hoje não. Hoje nós temos pedreiro, temos mecânico, temos muitas profissões que as pessoas trabalham e mesmo assim são dependentes químicos. Mas temos também médicos, também terapeutas, nós temos professores, até evangélicos, religiosos. Então, o perfil mudou, mas as consequências são a mesma. E esse pessoal que estão trabalhando, que estão envolvidos no mercado de trabalho, é mais difícil sair ainda. Por quê? Porque eles dizem assim, eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu faço mal para ninguém. Eu não faço mal para ninguém, eu que compro minha droga. Entendeu? Então, é um pouco mais complicado. E, como você disse, às vezes é a busca de satisfação, né? Mas eu quero pensar no seguinte enfoque. Alguém que está nos ouvindo agora. Como um lar deve reagir
diante, por exemplo, da descoberta de que um dos seus filhos, um dos seus membros está envolvido? Como é que uma igreja pode reagir? Será que talvez a rigidez, a questão da falta de diálogo não tenha levantado uma barreira para que as pessoas procurem o socorro já a partir de dentro de casa? Eu acredito que depois que ele está nas drogas, quanto mais rigidez, pior. Porque aí ele já se rebelou. Aí precisa de acolhimento, de ajuda, de diálogo, de muita conversa, né? Porque se a família expulsa, os drogados acolhem. O traficante acolhe. O mundo está aí para isso. O mundo está aí para isso. Então eu acho que a família agora tem que ter uma prevenção antes. Acho que os pais precisam falar para os filhos o que é droga. Abrir o jogo. Abrir o jogo, o que é droga, o que ela faz, quais são os males, quando é que ele vai receber o convite para usar. Os pais precisam falar isso. Tratar disso de uma forma aberta, porque geralmente o medo é como a questão até do sexo dentro da família que não é tratado, e aí o mundo acaba ensinando. O que eu estou querendo dizer aqui é porque a família é o principal meio, a igreja também é um meio para tratamento. Gálatas capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo para que também tu não sejas tentado. Ou seja, o pastor já falou, tanto a família como a igreja, esse trabalho de prevenção, mas também essa abertura para que aqueles que já estão envolvidos possam buscar socorro e, ao invés de condenação, ao invés de expulsão, encontrar um caminho de uma disciplina, de um socorro, porque o apóstolo Paulo diz: olha, você que está bem, então cuidado para não ser tentado também, mas se deixe usar na vida do outro para que o outro seja abençoado para ser liberto. Exatamente. Mexendo com a questão dependência química, família, nós não podemos generalizar dizendo que tudo está relacionado com o plano de família, mas lembramos que todo problema do dependente químico não é um problema só dele. Aliás, é um problema alarmante, foi colocado na estatística da mensagem do pastor, e é porque é um problema social, de alguma forma. E a família é a primeira sociedade. É um problema, se eu tenho alguém na família, o problema é da minha família. E tem que lembrar o quê? Que muitas vezes tem outros motivos, outros fatores que levam alguém às drogas. Porém, muitas vezes a própria família, por falta de diálogo, falta de acolhimento, ele está sendo acolhido por alguém, por algum grupo lá fora. Então, a família precisa tratar com isso preventivamente e depois, né, de alguma forma, se eu posso falar assim, terapeuticamente, acolher e cumprir com o seu papel, de alguma forma, para a recuperação. Precisa, pastor Paulo, haver um trabalho em conjunto. Por exemplo, governo, as nossas fronteiras são muito abertas para as drogas. Governo, escola. Você não tem uma matéria na escola que trata sobre drogas e sexo. Não tem. Ensina-se tanta coisa na escola e não se ensina sobre drogas e sexo. E a denúncia, ultimamente, é que quando tem, está sendo desvirtuado. Então tem que tratar abertamente. Porque se você conhece... Porque tem muitos adolescentes que entram nas drogas no escuro. Eles não sabem o que é, eles não sabem as consequências. A curiosidade. Curiosidade, né? Diz que a curiosidade matou o rato. Gato. O gato, o rato também, porque ele foi lá na ratoeira. Então é um trabalho conjunto. Família, escola e governo. Eu acho que o governo não tem feito a parte dele, agora um pouco mais por causa do crack. A família muito desestruturada na sua maioria e a escola, por culpa talvez do governo, tem deixado a desejar muito. 1 Tessalonicenses 5,22 diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Ou seja, eu creio que essa seria a parte da prevenção, tanto na família quanto na igreja, de uma forma aberta, na escola, tratar realmente, mostrar as consequências. Você falou durante a mensagem que a pessoa é livre para escolher, ela é livre, ela pode fumar, ela pode beber, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela também tem que encarar depois a liberdade para colher as consequências. Mas então, mostra, ó, isso é mal. Mas o texto continua em 1 Tessalonicenses 5,23, aí dizendo: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Então eu creio que aí, então, chegando ao problema, pode-se desenvolver todo esse trabalho da palavra de Deus no ser de uma forma completa, porque ele diz: e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico, é um programa evangélico, não tem como nós fugirmos da nossa base bíblica aqui. Eu sei, o pastor reforçou também a terapia para isso,
há profissionais da medicina, há medicamentos que podem ser usados, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma vida espiritual e a motivação principal estará sempre na ação do Espírito de Deus dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para que a pessoa realmente consiga achar força para reagir. Eu queria que nós estamos já nos encaminhando para o final, que a gente desse uma palavra nesse sentido, de uma forma prática, como que a igreja pode fazer, como que a família pode fazer, e principalmente como é que essa pessoa que está nos ouvindo agora aí, e que talvez seja conhecida do grupo, da família, ou talvez ela esteja escondido, né? Seja uma coisa, como é que ela pode fazer realmente de uma forma prática, se orientar e dizer assim, olha, eu quero sair, eu preciso sair disso. Primeiro passo, já foi até falado aqui, é procurar ajuda, né? Procurar ajuda com alguém que possa te ajudar. Quem são as pessoas? Pastores de igreja geralmente têm contato com centros de recuperação, têm contato com grupos de apoio, a família procurar. E a libertação, ela passa pelo espiritual, não tem jeito. Agora, claro, quando uma pessoa dependente vem para se recuperar, às vezes ela está com muitos outros problemas, precisa ir para o terapeuta, precisa ir para o psiquiatra, que a mente já foi corroída pelas drogas. Intoxicação. Todo esse processo, mas passa pela espiritualidade. E procurar ajuda, a libertação para o dependente. Esta é a certeza que essa mensagem, pastor, acho que tem que ecoar. A libertação. A libertação. Isso. Você tem saída, você necessariamente não tem que caminhar para a perdido, morte, né? Ou ficar para sempre nessa vida, ou de repente experimentando coisa até mais pesada, porque é um caminho de suicídio, é um suicídio programado, lento, né, em alguns casos, mas essa palavra é importante. E o pastor Vanderlei falou numa mensagem, depois aqui já na participação, João 8,32, que fala dessa libertação que Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, pode dar. Pastor Paulo, agora, de uma forma prática. Eu gostaria de destacar nesse versículo mesmo que a palavra de Jesus é muito clara: verdadeiramente sereis livres. Então, que o processo tem de fato que passar pelo espiritual, porque nós não podemos aqui de forma alguma separar e dizer que o ser humano tem um lado, nós somos seres espirituais porque fomos criados para nos relacionar com Deus. Deus é um ser espiritual. E aí, nesse caso, então, a libertação precisa ser total. Alguns podem até, por um processo todo, desintoxicar, deixar, mas não tem nada preenchido que possa trazer satisfação plena, como o caso do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Foi dito aqui em alta posição, há saída, há solução para você sim. Tá? Acredite, deseje isso, busque ajuda. Amém. O Senhor Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje o tempo passou rápido, passaremos de abordar mais essa situação. Na próxima semana é o pastor Paulo que vai falar sobre gravidez na adolescência. Lembrando que nós estamos nos baseando aí na revista da Que, encarando a vida. Então, temos orado por isso. Nosso desejo é que este programa abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Nós daqui a pouco voltamos para o encerramento do nosso programa. O pastor Vanderlei vai orar conosco, vai orar por nós. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida.
Deus abençoe a sua vida, o nosso grande abraço àqueles que têm apoiado o nosso programa. E nós vamos agora nos colocar diante de Deus em oração com o pastor Vanderlei. Até o próximo programa, nós aguardamos você. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Tua presença, orando pelos lares, orando pelas famílias, pedindo a tua misericórdia pelas famílias, principalmente aquelas famílias que alguém se enveredou pelo caminho das drogas, dos vícios. Nós pedimos, ó Deus, a tua ajuda, a tua libertação. Que o Senhor intervenha, Senhor, na vida desta pessoa e que esta pessoa possa encontrar o caminho da verdade, para que o caminho da verdade a liberte. Dê sabedoria aos pais, ó Deus, para tratar com os seus filhos. Nós oramos por aqueles que estão dependentes em cracks, essa droga que o diabo inventou para destruir a vida de muitas pessoas. Nós repreendemos a ação do inimigo na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos adolescentes. Deus, e que a voz da igreja possa ecoar no coração destas pessoas, Pai. Nos ajuda a falar com estas pessoas que há um caminho de libertação. E nós queremos ver muitas pessoas libertas, transformadas, mudadas pelo Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, porque as drogas têm levado milhares de jovens e adolescentes para a morte. E nós queremos mudar esse quadro. Esse quadro precisa ser revertido, Senhor. E somente com a Tua palavra isso pode mudar, Pai. Abençoa e nos dê sabedoria. Dê sabedoria à igreja e dê sabedoria às famílias para tratar, ó Deus, com este mal que afeta o nosso século. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Se você procura algo que lhe agrade para ouvir no rádio, agora você pode ouvir músicas selecionadas, comentários e notícias da IPB no seu computador via internet 24 horas por dia. Digite www.ipb.org.br/rádio e fique ligado na IPB, a rádio que faltava na sua vida. Experimente www.ipb.org.br/rádio.